Após condenação de primeira instância, o preso já pode ser transferido de um CDP, que é um centro de detenção provisório, para uma penitenciária. A lei determina que o preso precisa ficar próximo da família. O preso tem esse direito de ficar próximo da família. Só que a teoria é muito linda, mas na prática não funciona muito bem. Por quê, Sara? Porque as unidades prisionais estão superlotadas e nem sempre existe a possibilidade do preso ficar próximo da sua família. Então, já aconteceu comigo muitas vezes de familiares de presos de primeira viagem me questionarem, Sara, a lei determina que o preso fique próximo da família, para que esse laço familiar não seja rompido. Mas na prática é totalmente diferente, principalmente aqui no estado de São Paulo e nos outros estados também. Não tem vaga para todos os presos. Então eles dão preferência preso que tem problemas de saúde e outros critérios que é adotado pela SAP, pela Secretaria de Administração Penitenciária, nesse caso aqui de São Paulo, para verificar para onde o preso vai. Então o preso, quando ele sai de um CDP, que é onde ele fica ali quando ele é preso. Então, vamos supor, ele foi preso em São Paulo, capital. Ele está em uma unidade aqui em São Paulo, capital. Ele foi preso em Taquarituba. Ele está em uma unidade prisional ali próximo de Taquarituba. Nesses casos, a gente está falando de um preso que não foi condenado, um preso provisório. O preso que ele já teve sua condenação de primeira instância, ele é transferido para uma penitenciária e, nesse caso, não dá para você escolher onde o preso vai ficar. Ele vai ser transferido para onde ele tiver vaga. Sara, isso é um absurdo. Eu ouvi dizer que o familiar de fulano está a 10 horas de viagem. Gente, acontece muito. Do preso ir para muito longe. Tem uma análise que é feita de perfil do preso. Qual que é o perfil desse preso? Ele é reincidente, ele é primário, o crime foi cometido com violência, grave ameaça, esse preso é perigoso, ele influencia os outros presos. Então, existe essa comissão dentro de cada unidade para fazer essa análise, para SAP a SAP, e aí se distribui as vagas em unidades prisionais. Então, não é possível, muitas vezes, que o preso fique próximo. Sara, o que eu preciso fazer para o meu familiar ficar próximo? No primeiro momento, você não consegue estabelecer, obrigar que ele fique próximo. Após ele ser transferido, você pode fazer o pedido de aproximação familiar indicando até 3 unidades e um motivo. Quanto mais documentos você juntar, melhor. O primeiro pedido tem que ser feito na unidade prisional, para que depois você faça um pedido judicial e aí através de advogado particular ou através da defensoria pública, pleiteando aí, pedindo a prisão mais próxima, aproximação familiar, tá? Presta atenção, porque apesar de parecer uma coisa muito fácil, não é. Por quê? Porque nós não temos vagas. Sara, mas fulano tem problema de saúde, minha mãe não consegue ir, meu irmão não consegue ir, ele vai ficar sem visita. Envia a documentação. Justifica o porquê esse preso precisa ficar próximo. Mas no primeiro momento ele é transferido após a primeira condenação. Por que após a primeira condenação? Porque nós temos a condenação de primeira instância, a condenação de segunda instância. A condenação de primeira instância, ali, quando sai uma sentença, depois dessa sentença vem a apelação, e aí depois da apelação vem ali, se não couber outros recursos, a condenação definitiva, mas a gente vai falar de apelação lá na frente, tá? Então, presta atenção, depois da condenação de primeira instância, esse preso ele pode ser transferido e não necessariamente ele vai ficar ali no aconchego da família, pertinho da família, porque não tem vaga para todo mundo. Depois, pode ser feito pedido de aproximação familiar, mas nesse primeiro momento, o preso vai ser transferido para onde tiver vaga. Deu para entender? Agora eu vou falar uma coisa com vocês, que é de doer o coração. Dói demais o coração. O que você vai me falar, Sandra? A primeira visita. A primeira visita é um impacto muito grande, porque você chega naquele local, você percebe muitas vezes que é um local insalubre, ou às vezes nem se assusta com o local, porque está organizado, está arrumado, mas se assusta com a quantidade de pessoas, se assusta com aquele ambiente e sai dali querendo gritar. É um absurdo, o preso está ali, o Estado tem que oferecer isso, o Estado tem que oferecer aquilo. Gente, posso te falar uma coisa? Tem coisa que foge das nossas mãos, da minha e da sua. Infelizmente, as unidades prisionais estão superlotadas e os presos não têm o básico. Não estou falando isso para te assustar, estou falando isso para te conscientizar.
Ah, o Estado fornece tudo que o preso precisa. Não fornece. Você vai ter que levar, desde medicamento até higiene. Você vai precisar levar para o preso, para que ele tenha o mínimo de dignidade dentro da unidade prisional, tá? Então, isso é algo que é muito, muito importante falar. É assegurado ao preso também o atendimento ao advogado. Então, quando já tem um advogado, quero que o advogado vá até a unidade prisional. Posso pedir para o advogado ir? Pode, o advogado vai fazer o agendamento, seja por videoconferência ou seja presencial. Aqui no estado de São Paulo nós temos essa regalia ainda, vamos se dizer assim, do atendimento virtual. Você consegue solicitar uma videoconferência com o preso e consegue fazer o atendimento com ele sem precisar ir até a unidade prisional. Demora, demora, principalmente em CDP. Por quê? Que em CDP demora muito mais, porque no CDP é onde está concentrado a grande maioria dos presos provisórios. E nesse caso, quem tem prioridade são juízes para fazer audiência, porque aqui no estado de São Paulo, muitas audiências acontecem de maneira virtual. Então, entre um atendimento do advogado e uma audiência, a audiência vai ter prioridade. Então, muitas vezes, em CDP é mais difícil da gente conseguir esse atendimento virtual e consegue apenas ali a ida até a unidade prisional, tá? Então, prestar muita atenção nisso. Ai, o advogado falou que ia lá, falou que ia marcar de conferência, não marcou. Calma, respira. Advogado é relação de confiança, tá, gente? Eu falo muito isso. Advogado é relação de confiança. Se você não confia no seu advogado, não tem por que você ter ele no processo. Sara, mas eu acho que ele tá mentindo para mim. Fala para ele, doutor, eu acho que você tá mentindo para mim. Fala a verdade. Tenha a boca para falar, tá? Para que vocês tenham uma relação harmoniosa e saudável do que está acontecendo ali, tá? Essas foram as primeiras dicas que eu tenho para te dar. A gente vai falar muito mais sobre, mas hoje, nesse bloco, eu falei com você sobre o quê? Sobre o momento que o cara é preso, falei da prisão em flagrante, falei da audiência de custódia, falei para você que depois, logo que tem uma sentença, ele pode ser transferido para longe ou para perto, depende de onde tiver vaga. E falei para você também um pouquinho ali, que é uma parte mais jurídica para o advogado, mas já te explicando, te dando uma pincelada como que funcionam os atendimentos. Pode ser por videoconferência ou pode ser presencial. Aguarda, porque no próximo bloco eu tenho muita coisa para te falar.